Fala, galerinha do 8º ano, vamos para nossa aula digital, vamos nessa? Se liga aí. Então, galera, como prometido, hoje a gente vai entrar no módulo 4. O que fala o módulo 4? Olha só, o módulo 4 ele vai falar de luz e de som, certo? Então, o que a gente tem que ver sobre luz e som? É o que a gente vai ver hoje. Então, se liga só. Lá no nosso livro, a gente encontra o módulo 4 nesta página bem aqui. Se você não conseguiu encontrar ainda, é na página de número 39, certo? Ficou fácil agora localizar? Então, procura aí a página para acompanhar a aula por aqui. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando. Então, é preciso a gente tomar esses cuidados, certo? Então, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar junto de novo, tudo bem? Então, olha só, o que a gente tem que ver sobre luz e som, né? Luz e som, a gente vai revisar, né? Voltar um pouquinho lá atrás e ver que há muito tempo atrás, há muitos séculos, já se estudavam os fenômenos, certo? Mas quem estudava? Bom, os artistas estudavam. Lembra que no início do ano eu falei que tinha alguns artistas que eram também cientistas? Ou cientistas que acabam encontrando na arte soluções viáveis, né? De estudar melhor, de esclarecer mais as suas curiosidades e tudo mais. Então, nesses séculos, são essas pessoas que vão iniciar todos esses estudos, né, devido às suas curiosidades, devido às suas experiências. Então, que fenômeno é que eles estudavam? Ah, o fenômeno lá, o Ronaldinho? Não, não é. Não estou falando de jogador de futebol. Eu não estou falando de outro tipo de fenômeno de celebridade, tá? O fenômeno aqui falado é luz e sombra, né? Os efeitos luminosos, certo? Os efeitos sonoros. Então, esses efeitos, né, que a gente chama de fenômenos. Por que fenômenos? Porque eles possuem propriedades, eles possuem características. E tudo isso a gente precisa estudar uma ciênciazinha que acho que vocês ainda não tiveram contato, né? Que é a física. Né? Vocês vão ter mais contato lá no ensino médio com a física. Então, a física vai estudar esses fenômenos, que é da luz e dos sons. Só que a física, ela também se apropria da arte, porque uma completa a outra. Lembra no início do ano que eu falei que a arte era muito interdisciplinar, que era múltiplo, né? Justamente no Enem, a arte cai em história, cai junto com matemática, cai junto com física, geografia. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, a aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a questão da física e a questão da arte, certo? Então, esse casamento perfeito, certo? A arte, inclusive, adora casar com os outros, né? Casa com geografia, casa com história, casa com a religião, casa com a filosofia. Então, né, eles adoram casar arte com todo mundo. Então, digamos aí que a arte é bem rodada, certo? Brincadeiras à parte, vamos falar sobre esse assunto aí. Então, quando a gente fala de fenômenos luminosos, a gente sabe que o nosso cérebro, né, a gente viu isso ano passado, que o nosso cérebro é muito movido a essas percepções, principalmente a visual, certo? E como é que a gente sabe disso? Através dos estudos das cores, através da teoria das cores. E isso a gente viu no passado, e muito. Lembra disso? Lá no segundo bimestre, mais ou menos, nesse mesmo período praticamente, a gente estudou tudo sobre as cores. E como o nosso livro mudou, né? Alguns assuntos que eram do 7º, como eu falei para vocês no início do ano, foi para o 8º ano. E vice-versa. Alguns assuntos que eram do 8º foi para o 6º, 7º, o 9º. Então foi distribuído. Então essa mistura fez com que
o assunto que a gente tinha estudado lá no passado voltasse a cair no 8º ano. Então, hoje a gente vai dar uma breve revisão sobre isso, caso você já tenha esquecido, né? Tem aqueles alunos que não lembram nem do que comeu ontem. Então, por isso a gente vai relembrar sobre a teoria das cores, os estudos das cores, certo? Então, a gente, para quem não foi meu aluno, né, ano passado, quem foi de outra escola e tudo mais, e não teve esse conteúdo ainda, então a gente vai ver a partir de agora. Então, se liga aí. Lá nas obras de arte, se usa muito efeito de cores, certo? Justamente porque a gente viu que as cores, elas expressam sentimentos, elas possuem sentidos, certo? E olha lá, então em esculturas, instalações, essas obras tem no livro de vocês podem acompanhar, tem lá na página de número 40, de número 44, né? Então você encontra esses tipos de obras de arte, certo? Então, quando a gente fala do Cruz, depois mais a gente vai falar sobre ele, né? O artista Carlos Cruz, ele brincava com as cores, certo? Ele brincava e fazia com que essas cores ganhassem movimento. E quando a informação chega no nosso cérebro através dessas cores, o que acontece? A nossa percepção, ela aguça ainda mais. E claro, as nossas sensações também, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Sobre os sons. Os sons, quando eles são propagados, porque eles são propagados através de ondas, né? A gente aprende que esses efeitos sonoros, eles são distribuídos dentro da arte de acordo com, com a personalidade do artista. Por exemplo, esse aqui usou cano de PVC, né? E para fazer uma escultura no meio no alto de uma colina, né? Que o vento é muito forte. Então, de acordo com a batida do vento, esses canos eles produzem sons. Então, quando a gente for falar de som, a gente vai olhar um pouquinho mais sobre esses tipos de obra que produzem sons, né? Essas esculturas que são interativas, né? Essas esculturas que são sonoras, certo? Mas hoje a gente vai focar no poder das cores e das suas características, certo, meus amores? Então, falando disso, a gente vê lá retorna ao conteúdo do ano passado, né, do segundo bimestre do ano passado, e a gente observa que as cores expressam sentimentos. Lembram disso? Fiz até uma dinâmica, né, onde cada quadrado tinha emoções e vocês tinham que interpretar as emoções de acordo com a história que vocês iam criando e de acordo com o que vocês iam mudando de quadro. Lembra disso? Lembra dessa aula? Né? Então, se você lembra, parabéns, tá? Então, você já vai avançar aí 1 grau a mais. As cores, elas transmitem ideia, por isso que a publicidade, a propaganda, eles utilizam muito das cores para transmitir o conceito do produto que eles querem comercializar, certo? E aí, essa transmissão de ideias acabam sendo bastante estimulante, certo? Ou seja, é por isso que elas são associadas a significados simbólicos, né, ou culturais, certo? Ou os dois, né? Como é que eu explico isso? Como é que eu sei? Vamos lá. Se você pega uma pirâmide, um prisma, né? Um prisma. Imagina imagina um efeito de bola de cristal, certo? Aquela bola de vidro, ok? Deu para entender? Só que imagina ela em forma de pirâmide, certo? Vamos imaginar elas assim. E aí eu preciso aqui de uma luz, então eu vou usar uma lanterna, certo? Não, falei uma lanterna, desculpa aí, lanterna verde, dá licença. Falei lanterna, certo? Então nessa lanterna você pega e vou usar aqui durante o dia, uma lanterna durante o dia, certo? Você pode usar durante a noite, mas hoje a gente vai imaginar durante o dia.
E aí você liga essa lanterna sobre essa pirâmide, sobre esse prisma, e o que acontece quando você faz esse reflexo, né? Quando a luz bate nela, nesse vidro, né? Que é essa pirâmide, nesse cristal todo, e ela vai passar entre essa pirâmide, esse prisma, né? Ele vai canalizar essa luz, e como essa luz ela é artificial, como essa luz ela produz, eu vou pegar aqui um tipo de lâmpada, sei lá, fluorescente, né? Então vou pegar aqui, ou incandescente, tanto faz. Mas eu vou pegar uma luz de LED, certo? Uma luz de LED ela é mais azulada, né? Então imagina que essa lanterna aqui seja uma luz de LED, né? Com luz de LED, que é uma luz mais azulada. E aí eu pego essa luz, aplico ela sobre essa pirâmide, certo? Em qualquer parte dela. Essa cor, esse cristal, ela vai canalizar e transformar nessas cores, certo? As cores lá do arco-íris, né? Por que a gente tem esse efeito? O porquê que causa isso? A gente viu lá no ano passado a lei de Newton, lembra disso? Lembra do Newton? Até mostrei para vocês quem era o Newton, apresentei o Newton para vocês. O Isaac Newton, ele era um físico, né? Lembraram agora, né? Ele era um físico e ele, através dos seus experimentos, ele contribuiu bastante com o estudo da arte, né? Com o estudo das cores. Por quê? Ele fez essas experiências aqui, não só com prisma, mas com a água, o reflexo da água. E eu expliquei nessa aula, né, no passado, e quando você passa por uma poça de lama, né, você não vê só o reflexo. A luz solar, né, a luz natural, que é branca, né, ela reflete nesse espelho d'água e transmite várias cores para a gente, certo? Por que isso acontece? E aí o Isaac Newton ele distribuiu todo esse estudo dele, incrível, né, inteligente, ele distribuiu em um disco, que é chamado de disco de Newton, ou simplesmente disco cromático, né? Vocês lembram disso? E aí o que acontece? Esses estudos todos, ele aprendeu que existem as cores primárias pigmento, certo? Que são aquelas três cores que a gente tanto viu ano passado, que é o ciano, magenta e o amarelo, né? O yellow. E aí que quando a gente mistura essas cores, elas vão se originar a cor preta, certo? Ou seja, a cor pigmento, para quem não foi meu aluno e não viu isso na escola que eu estudava, eu vou explicar com bastante calma. A cor pigmento, ela é aquela cor industrializada. O que isso quer dizer? As tintas, por exemplo, as cores presentes nas tintas, né? Cada tinta, o lápis de cor, o lápis de cera que vocês possuem, eles possuem a cor pigmento, ou seja, uma cor que ela é misturada através de compostos químicos, né? De matérias-primas. E aí são essas cores, por exemplo, se você misturar todas as tintas, as cores de tintas, você vai resultar nas cores mais escuras até chegar à cor preta, certo? Por que isso acontece? Porque é uma ausência de luz que possui a cor pigmento, certo? Então, se você pegar todas as tintas que você tem em casa, você misturar, a cor que você vai conseguir é essa aqui, a cor preta, certo? Então, as cores primárias que dão origem às outras cores secundárias, terciárias e por aí vai, são essas cores aqui, as cores primárias pigmento, certo? Que é o ciano, magenta e amarelo, e yellow. E aí ele também estudou que nesses experimentos todo com prisma, né, com reflexo e tudo mais, existe outro tipo de cor, que é a cor luz,
né? E a cor luz também possui as suas cores primárias, que são o vermelho, o verde e o azul, certo? Então, a cor luz, a mistura delas vai resultar na cor branca. Por quê? Porque contém luz, né? A cor luz é a cor natural, galera. A cor luz é aquela cor que vem lá do sol, né? Quando você olha para o sol, aqui em Macapá, por exemplo, que o sol é de lascar, né? Vamos pegar esse exemplo. Se você olhar quando o sol tiver horário de meio-dia, você olhar bem no centro do sol, você quase não consegue. Por quê? A luz é tão forte, né, que você só consegue enxergar a cor branca, certo? Mas aí, o que acontece? Se você, digamos, colocar a sua mão na frente do seu rosto para proteger do sol, certo? E aí você não se concentrar no sol, mas você se concentra na ponta dos seus dedos, certo? E aí você se concentra na ponta dos seus dedos e aí você vai começar, dessa luz branca, você passa a enxergar todas as outras cores. Ou seja, você consegue enxergar as cores primárias, né, luz, as cores secundárias, luz e por aí vai. Ou seja, você consegue enxergar através dos seus dedos, nessa luz, um arco-íris completo, né? Vocês experimentem fazer isso aqui em Macapá. E aí vocês vão enxergar exatamente esse arco-íris. Alguns curiosos dentro da sala, até em forma de gracinha, lembra disso? Até fizeram isso lá na janela. Correram para a janela e foram fazer isso. E alguns enxergaram e outros não, né? Os que enxergaram é porque conseguiram se concentrar. E aqueles que não conseguiram enxergar, porque não estavam tão concentrados assim, né? E aí alguns até relataram esse quando olham para o espelho e conseguem enxergar essas cores, quando brinca com bolinha de sabão e consegue enxergar essas cores. Por que que isso acontece? Porque o seu cérebro absorve a cor natural, né? A cor luz, certo? Quando você não pode pegar sol, você não quer fazer esse experimento em casa. Ok. Mas você pode fazer isso com uma luz artificial. Por exemplo, existe a luz fluorescente e a luz incandescente, certo? E aí, a luz fluorescente, deixa eu encontrar a página aqui para falar para vocês, rapidinho aqui, só para vocês conseguirem acompanhar junto comigo aí, ó. É na página de número 46, tá? Na página de número 46 e no parágrafo, deixa eu ver, no parágrafo 2, olha só o que está escrito lá. Muitas vezes o vermelho é considerado uma cor quente, certo? Que pode ser associada ao fogo ou ao sangue. É, já, é, já as de tonalidade azulada, esverdeada ou arroxeada são consideradas cores frias associadas ao gelo ou à água, certo? Todos esses fenômenos aqui que eu falei de cores é produzido através da cor luz, essas sensações, essas percepções que você tem, certo? E como é que você pode fazer isso numa pintura? Aí a gente viu que é preciso a gente ter esse efeito de cor luz usando as cores pigmentos, que é as cores que a gente tem em casa, como a tinta, como lápis de cor, né? Como a tinta aquarela que a gente fez experimento na sala de aula, lembra disso? Então, aí você tem os outros tipos de luzes, né? Que é a luz incandescente e a luz fluorescente. Quando a gente tem essas luzes artificiais, a gente consegue identificar de várias formas essas cores, certo? Vou pegar aqui aquela lanterna de novo, né? Imagina, aquela lanterna de LED e tal. E você colocar essa lanterna em uma posição de cima para baixo de um espelho. E aí você conseguir um ângulo
que esse espelho ele passa a ter exatamente todas as cores presentes no arco-íris, né? Experimenta fazer isso com o seu celular. A gente fez isso na sala de aula com o celular, lembra? Lembra? Pois é, só voltar um pouquinho lá no tempo, você pegar na sua memória e conseguir lembrar dessa aula que a gente usou os celulares de vocês para fazer esses experimentos em sala de aula. Então você consegue obter esse estudo fazendo pequenas experiências dentro de casa. Quando você fecha bastante o olho, bastante forte assim, você fecha o olho forte e depois você abre rápido o olho, você também enxerga essas cores, certo? Ou se você piscar várias vezes, você também consegue enxergar pequenas bolinhas coloridas, né? E às vezes essas bolinhas coloridas, elas vão se juntando, se você acelerar essas piscadas, elas vão se juntar e transformar em uma única bolinha branca. Esse efeito é proposital da cor luz, é proporcionado pela cor luz, né? Por isso que você consegue ter todas essas experiências, certo? Já a cor pigmento, que tem a ausência da luz, né? A gente só vai conseguir esses efeitos através usar ali a cor branca ou a cor mais preta, e aí você vai mesclando essas cores com o branco e com o preto até chegar nos tons que você quer criar. Digamos, eu quero criar uma paisagem que seja de tardezinha, ou eu quero criar a mesma paisagem só que durante amanhecendo o dia, ou horário de meio-dia. Então, como é que você consegue captar essas percepções de dia, noite, de tarde, de madrugada? Aí a gente viu lá no livro do ano passado que através da cor pigmento, né, a gente usa esses efeitos da cor luz, só que usando aí o preto e o branco, para você conseguir misturar essas cores até chegar num tom que você quer e na percepção que você quer utilizar. Se é de manhã cedo, você vai usar cores mais frias. Se é meio-dia, você vai usar cores mais quentes. Se é de noite, você vai usar cores mais escuras, né? E por aí vai. Então, para não confundir muito a cabeça de vocês, traduzindo tudo isso, bora lá para a linguagem matemática. Quando você tem a cor pigmento, você tem um sistema subtrativo. E o que é subtração na matemática? É tirar, certo? Ou seja, você tira o quê? Você tira a luz. Então, por isso é escuro aqui, ó, é preto. A junção dessas cores vai resultar na cor preta, porque a ausência da luz é removida a luz aqui, ó, subtrativo. E, ao contrário disso, a cor primária luz, ela faz parte do sistema aditivo, ou seja, ela adiciona luz. Por isso, quando a junção dessas cores, né, bate a junção dessas cores, a cor que resulta é no branco. Deu para entender agora? Ficou mais fácil, né? Então, a adição é o quê? Mais. Se é mais, coloca a luz aí, então você tem o branco. Se você tira a luz, você tem o preto aqui. Então, é subtrativo, certo? E aí, essas cores recebem siglas. Quando você olha lá no seu computador ou no seu celular, né, que você vai fazer alguma edição, você tem essas siglas bem aqui, siglas em inglês. O que quer dizer RGB, o que quer dizer CMYK? Olha só, quer dizer magenta, o C de ciano, o amarelo, né, yellow, que é o Y, e o K de K. Ah, mas preto em inglês quer dizer black. Exatamente, quer dizer black. Só que para não confundir com a outra sigla que tem o B, né, de blue, então eles usam a palavra, o K aqui, né? Eles usam K, certo? Para simbolizar essa junção aqui. E claro, o RGB é o que? Red, o green e o blue, que é vermelho, o verde e o azul. É isso que significa essas siglas que tem lá no seu computador. Você pode ver no seu computador que você vai achar.
E aí, quando eu falei para vocês que na sala de aula vocês iam até ter cola na prova, que era até injusto, porque né, você não tinha nem como errar as questões na prova, porque você ia ter cola. Lembra disso? E aí era só olhar para o símbolo da escola. Você pegar, vou voltar aqui de novo, peraí, vou voltar aqui, ó. Você pega a cor primária luz, você inverte ela e você tem o símbolo da escola. Então era só olhar para o uniforme que você ia saber qual eram as cores primárias luz. Ou seja, a diferença dela seria pouquíssimas, né? E aí a gente viu a junção do branco que tinha, do preto, né? E as cores que iam mudar aqui, que é o verde que nas cores primárias pigmento não tinha. Então ficava fácil de resolver as questões da prova. Né? Então vocês iam ter cola de graça aí. Olha só que coisa bacana. Lembra disso? Lembra, né? Aposto que lembra. Esse ano mudou, né? O símbolo da escola, mas no ano passado estavam usando esse símbolo ainda, essa logomarca. E eu falei isso pra vocês. Agora vocês lembram, né? Se esqueceram agora, conseguiram lembrar. De vez. Não tem como não lembrar disso. Então, beleza. Brincadeiras à parte. Né? Então, você tem aí as cores primárias luz e cores primárias pigmento. Okay? Então, qual é o poder das cores? Essas são as características, certo? Então, o poder de tudo isso está na natureza, né? Quando você encontra um arco-íris, né? Você tem essas cores luz, você pode detectar aqui um amarelo, né? Ou verde, que está mais por aqui, e o degradê de vermelho. Quando você junta tudo isso, você tem as cores secundárias luz, você tem as cores terciárias e quaternárias e por aí vai. Ou seja, você tem esse símbolo aqui. Né? Você tem o vermelho, o verde e o azul, o símbolo do NEI completo. Né? E juntando todas essas luzes, elas se transformam num branco. Certo? E o poder delas está nessa separação. E aqui eu vou falar tanto da pigmento quanto da cor luz. Ambas possuem o que? As cores quentes e as cores frias. Né? Lembra lá quando eu falei da madrugada, de fazer algo, sei lá, que pareça de manhã cedo ou que pareça meio-dia? Você vai usar essas características aqui, das cores quentes e as cores frias, certo? Olha só o que diz aqui. As cores quentes elas são utilizadas para refletir paixão, felicidade, entusiasmo e energia. Então esse é os poderes das cores quentes, certo? E tem muito mais coisas aí. Lembra que eu falei para vocês também que até me preocupava a sala de aula ser pintada de amarelo, porque o amarelo não traz só felicidade, não traz só alegria. O amarelo também desperta a hiperatividade. E vocês que já são agitados por natureza, né? Devido à sala de aula cor amarela, vocês ficavam ainda mais agitados. E aí muitos aí ficaram levantando gracinhas, não é mesmo? Fala dizendo, então a culpa é da escola ter pintado a sala de amarelo, viu? Então eu vou falar para minha mãe que eu não sou danada, a culpa é a sala. A culpa é a cor da sala que tá de amarelo. Alguns tiraram essa gracinha aí, mas não, né? Isso é um poder que causa a cor amarela também, né? Ela faz o nosso cérebro ficar mais agitado. Por isso, mais alegre, mais entusiasmado, mais animado, né? Então a cor amarela ela agita bastante a gente. Por quê? Ela é uma cor quente. E qual seria uma cor boa para termos em sala de aula, para a gente ter concentração, para a gente focar mais no trabalho, para a gente conseguir se acalmar mais? Quais são? São as cores frias, né? Aqui eu separei bem aqui, ó, as cores, né? Nessa barra branca aqui eu separei as cores quentes das cores frias para vocês entenderem. E as cores frias, elas dão essa sensação de calmaria, de profissionalismo, né? Por isso aquele quarto de bebê é muito clarinho, né? Usa um azul mais bebê, né?
usa cores mais frias. Por quê? Porque acalma a criança, né? A criança tem sonhos melhores até, né? Fica se você pegar cores frias e pintar, digamos, a casinha do seu animal, o seu animal vai ficar mais sossegado, né? Ou se você utilizar uma lâmpada indireta no seu quarto, né, a luz de LED indireta, ela causa essa calmaria. Por quê? Ela passa a ser uma lâmpada fria, né? E a gente chama isso exatamente graças a esses estudos de cores aqui. Então temos as cores frias e as cores quentes para isso, para causar esses poderes na gente, essas emoções na gente. As cores frias também você pode utilizar aí para representar a tristeza, a melancolia, né? Então você escolhe aí a cor que você quer para o seu quarto, a sensação, o estímulo que você quer para o seu quarto, certo? De acordo aí com a sua personalidade. Se você já é muito depressivo, né? Se você já é muito tranquilo, então eu recomendo que você use uma dessas cores quentes aqui para dar uma animada no seu quarto, né? Para você não se sentir tão desse jeito, né? Tão solitário, tão amargurado, tão para baixo, né? Então fica aí a dica para vocês. Não precisa colorir tanto o quarto assim, né? Pode ser uma cor só ou usar uma parede de uma cor e as outras, né? De cores iguais. Colocar uma só diferente já dá um toque especial no quarto. Ou você pode usar acessórios de cores que estimulem você. Por exemplo, se você tiver um quarto todo preto, mas tiver lençóis coloridos, né? Almofadas diferenciadas, os enfeites, né? Com cores que você curta, né? Que vai despertar essas sensações positivas que você quer. Então, fica aí a dica também para vocês, certo? Vocês podem usar as cores da forma como vocês acharem melhor, porque elas causam sim efeitos no nosso cérebro, certo? Então, voltando para o disco cromático, ano passado a gente viu que essas cores possuem cores vizinhas. E a gente viu dois tipos de vizinhas, né? Aquela vizinha que mora do lado e aquela vizinha que mora do outro lado da rua. Lembra disso? E aquela vizinha que mora do outro lado da rua, eu pedi para vocês imaginarem aquele crush, aquela crush, né? Que você fica só de butuca pro outro lado, fica na janela, nem vai mais a casa, né? A mãe manda lavar a roupa, ela não vai mais. Manda lavar a louça, ela não vai mais. Ela fica só na janela olhando lá pro outro lado. Por que isso? Porque são as cores que completam uma às outras, né? Aquelas cores que a gente chama cores vizinhas que são complementares. Por exemplo, aqui a cor complementar do roxo é o amarelo, né? Não é nem o roxo, é uma mistura aqui entre o roxo e o azul, né? E aí você também tem aquelas vizinhas que são do lado, tanto de um lado quanto de outro, né? E essas vizinhas é aquelas vizinhas que tem um nome geralmente esquisito, né? Aquele nome que é difícil de você pronunciar. E aí eu chamei essa vizinha de Ana, só que analógica, né? Análogas, né? Aquela lógica que você faz com os nomes das pessoas, então ela se chama análoga, né? Aquela vizinha com nome esquisito, que você é difícil acertar falar o nome. Então essa Ana aí, essa análoga, elas vão ser aquelas cores do lado, ou seja, as cores análogas, né, dessa cor que eu destaquei aqui, é um roxo ou um azul mais claro, né? E por aí vai, né? Se você pegar a cor mais azulada bebê aqui, né? Quais as cores análogas dela? É o azul mais escuro e aquele azul mais voltado para a cor de piscina, né? Por aí vai. E todas as cores possuem suas cores complementares e suas cores análogas. É só você procurar no disco aqui. Então a gente falou isso ano passado, então como eu falei, é uma revisão, tá? Eu sei que vocês já estão saturados de me ouvir falando disso, mas é necessário, porque como o nosso livro mudou e caiu de novo esse assunto pra gente.
E para a gente estudar os efeitos nas obras de arte dessas cores, é necessário a gente voltar nesse assunto, né? Mesmo porque, como eu falei, alguns esquecem até mesmo do que comeu ontem. E olha só, as características, o poder das cores dentro dos trabalhos artísticos, né? Não só nesses espaços, nessas instalações, mas em esculturas, pinturas, né? Só que como ano passado eu foquei muito na pintura e foquei muito na escultura, hoje eu vou mostrar mais para vocês sobre as instalações, certo? Então, olha só, essa é uma instalação que trabalha as cores. E não é só jogar as cores. Você precisa ter a base, que é a teoria das cores. Você precisa estudar aquelas cores lá, o que elas causam, o que elas proporcionam, o poder delas, e quais as cores que eu quero usar na minha obra de arte, na minha instalação, tá? E aí, para provocar o sentido que eu quero no público. Então, não é espalhar as cores aleatórias. Você precisa estudar sobre elas, né? E aí você decide como usar, a forma que você vai usar, que você vai aplicar e por aí vai, né? Eu estou mostrando outro exemplo. A imagem está mais desfocada, mas esse dá para ver melhor, né? Tem para todos os gostos, ao ar livre ou fechado, né? Olha só, voltei, né? Trabalhando instalação com objetos, eu posso muito bem usar objetos usando as cores que eu quero despertar nas pessoas. Aqui ele usou o amarelo, ele usou o carrinho preto e o verde. Por quê? O amarelo é alegria, né? Hiperatividade, entusiasmo. O vermelho, paixão, né? Aquele paixão pelos carrinhos, pelos brinquedos, né? O amor que você sente pelo prazer de estar se divertindo, né? O verde que lhe traz esperança, que lhe traz ali a questão do meio ambiente, né? O bem-estar, tudo isso proporcionado pela cor verde. Então, olha só o que o artista quis despertar bem aqui. Então, de fundo, tinha uma paisagem verde, né? E ele quis aproveitar exatamente essas sensações causadas pela natureza, pelo automobilismo e pelos brinquedos. E as crianças se divertem nessa instalação aqui, não só os adultos, certo? Então, olhando para outra instalação, tem instalação no meio da rua, não só em galerias, mas no meio da rua, né? Você encontra instalações espalhadas por aí. Tem outras instalações em grandes galerias, né? Ou grandes museus, ou aquelas instalações que são itinerantes, né? Que vivem mudando, nunca param em lugar nenhum, elas sempre vão para o Brasil, vêm para o Brasil, né? Aí na outra semana, no outro mês já está em Nova York e por aí vai, né? Aquelas exposições itinerantes. E aqui ele fez a sua instalação com materiais simples e onde as pessoas poderiam transitar entre elas, e cada vez que as pessoas fossem caminhar nessa obra, elas iam ter esses movimentos das cores. As cores elas iam se mexer e automaticamente cada ângulo que você está é uma visão diferente, certo? Ou seja, as cores se movem mesmo. E como é que a gente pode fazer isso? Ah, não tenho dinheiro para fazer isso. Esse artista fez apenas com fios entrelaçados, né? Então, olha só, ele fez em ambientes pequenos, ambientes menores ainda, ambientes pouco maior, ambientes gigantescos e até mesmo ao ar livre. Olha como a diversidade do artista, né? Ele é um artista versátil, ele utiliza a sua obra em vários cantos. E aí não se prende numa coisa só. E quando você passa, isso que é incrível, né? Você pode ver aqui os fios pendurados. Quando você passa entre essas cores, né? Elas se movem de verdade. Não é efeito do seu cérebro. Você consegue identificar esse movimento, tá?
Outra obra que tem no livro de vocês, essa tem no livro, tá? Instalação do Carlos Cruz. O Carlos Cruz foi tão incrível nesse período que ele, no livro de vocês, tem duas obras dele, né? Tem esta aqui, que é uma instalação, onde cada ambiente é uma cor, é uma luz diferente, e quando você passa por ela, você tem sensações diferenciadas, emoções diferentes. E o Carlos Cruz é este cidadão aqui. Ele adora arte que se move, a arte que move as cores. Essa é uma outra obra que tem no livro de vocês, né? De acordo com o ângulo que a pessoa está, a obra se torna diferente, as formas mudam, as cores mudam também. Olha só como é o quadro. E ele não tem só essas duas obras, ele tem uma sequência, uma coleção de obras nesse estilo. Seja ela em quadros, seja ela no chão, seja ela em parede, no teto, não importa. Ele adorava essa brincadeira de fazer com que as cores se mexessem, com que as formas se mexessem. E ele nasceu no dia 17 de agosto, em Caracas, na Venezuela. E ele amava a arte que se move. A arte de movimento, ela se chama arte cinética, tá? Cinético vem de cinese, vem da palavra movimento, mova-se, né? Então é a arte que é feita aí através de movimento. E esse movimento, eu cheguei a falar na sala de aula para vocês, que pode ser com força humana, pode ser com força motora, né? Máquina, né? Pode ser com força do vento, né? Pode ser com a força da água, vários outros tipos de movimentação que a obra de arte ela pode ter, certo? Num caso aqui, ele brincava com os olhares das pessoas. De acordo com o ângulo que a pessoa estava, ela enxergava uma coisa totalmente diferente da outra. E ele também gostava, que ele também era conhecido na op art, certo? Devido às suas formas, devido ao seu colorido todo. A op art ela fala disso. E aí ele faleceu em Paris, na França, né? Ano passado, inclusive, né? E aí, quando eu falo de arte cinética, eu falei na sala de aula sobre isso um pouquinho, né? E vocês iam apresentar um seminário na sala de aula sobre algumas obras de arte cinética, mas acabou nem dando certo. E aí, um desses artistas, inclusive, que eu falei para vocês, morreu esse ano, né? Nesse período agora de quarentena. Só que eu vou falar dele na aula que vem, certo? Então, fica aí a promessa de eu falar dele na aula que vem, porque aquele artista que fez aquelas esculturas de praia, aqueles monstros de praia, lembra disso que eu falei? Que eles eram feitos de cano PVC e transmitiam sons. Então, por isso eu vou falar na aula que vem. Hoje eu estou falando deste outro cidadão aqui, desse bonito, que é o Carlos Cruz, certo? Que faleceu, infelizmente, ano passado. Então fica aí a nossa homenagem a ele, né? E os parabéns, porque ele era tão feliz e demonstrava isso nas suas obras, no seu dinamismo, né? As obras não era enjoativa, você contemplava e você participava da obra e ficava, como é que se diz? Admirado. Eu ia falar outra palavra, mas não vou usar essa palavra, eu uso essa palavra em sala de aula. Ou melhor, né, algumas pessoas não iriam entender, porque é um dialeto nosso aqui do norte. Mas eu vou falar admirado mesmo. A gente fica bobo de ver o quão é genial a mente desse artista, né? Como é que ele consegue provocar tudo isso na gente, é inacreditável. Mas ele usa aí a técnica da arte cinética para produzir esse efeito físico na gente, né? Olha só uma outra obra dele, né? Onde as cores, de acordo com o ângulo que a pessoa vai, as cores são diferentes. Porque esses acrílicos aqui, que são transparentes, eles se misturam. Então lembra daquelas cores lá quando a gente fez o exercício de transparência no passado? Que é sobrepor uma cor de outra, uma cor mais clara em cima de uma cor mais forte, a gente tem um efeito.
se a gente fazer o inverso, a gente tem outro efeito. Ele fez isso nessa obra de arte aqui, nessa instalação. Outra obra dele, em Paris, né, é chamado de Carrossel das Cores. Por que Carrossel das Cores? Porque durante o dia, de acordo com o ângulo que a pessoa estava, essas cores se moviam. Então transformava aí em um grande carrossel. Olha só o efeito, né? Quando o sol está bem lá no alto, a cor que passa são essas aqui, ó, né? Então são essas cores aqui que se destacam. E de acordo com que o sol vai se movendo, outras cores vão surgindo aqui devido à obra de arte dele. E vai girando, vai produzindo essa movimentação, né? Então as cores, elas produzem sim movimentos, né? E uma das perguntas que eu fiz para vocês ano passado foi: a, a cor tem luz? Ou vice-versa, a luz tem cor? E aí a gente debateu em sala de aula e viu que sim, né? Então é esse efeito que ele produz. E aí eu vou falar de uma outra artista que eu sou muito fã, né? Ela é japonesa e ela gosta de trabalhar com bolinhas. Quem tem toque para bolinha, acho melhor até pular essa parte, porque você vai ter bolinha de sobra aqui. O nome dela é Yayoi Kusama. Eu acho que é assim que se pronuncia. Perdão se eu estiver errado. Mas é uma artista japonesa super sensível e inteligente. E ela faz com que um lar seja encharcado de cores e de bolinhas. E essa obra, ela é itinerante também. Se eu não me engano, já veio no Brasil. Não estou lembrada, mas acho que sim. Vou pesquisar melhor para vocês e eu falo para vocês na aula que vem. Mas, se eu não me engano, sim. Porque eu fiquei muito fã de conhecer e fiquei louca mesmo para saber dessa exposição. Que era só de bolinhas. Então, tinha bolinhas coloridas, tinha ambiente que trabalhavam 2 tipos de cores somente, ou a monocromia, que é uma cor só em várias nuances. Então uma exposição focada no tema bolinha, né? Praticamente isso. E ela não jogou tinta aqui, tá, galera? Isso aqui são bolinhas mesmo, olha só. Uma imagem mais de perto. São bolinhas, de verdade, coladinhas aqui, uma a uma. Imagina, porque se ela quiser mudar de ambiente, ela só tirar as bolinhas e levar para um outro ambiente, fazer isso lá em outro lugar, em outro país, né? Então ela faz isso na sala, ela faz isso numa cozinha, no quarto. Olha só o exemplo da cozinha, né? Então no ambiente, digamos, o cômodo de uma casa inteira, ela faz isso. Então essa é a obra de arte dela. Encharcar os ambientes de cores, de bolas, ok? E aí, falando em bola, né, eu voltei para minha bola aqui, o meu ciclo cromático, meu círculo cromático ou disco de Newton, para falar que não é só as coloridas. Eu posso muito bem trabalhar uma cor só, posso trabalhar a monocromia. E para isso eu tenho as nuances, eu tenho das cores mais escuras para as cores mais claras. E todo esse meu disco aqui eu tenho isso distribuído. Sempre para o mais claro, até chegar ao branco, e para o mais escuro, até chegar à cor preta, né? Então, isso aí são os degradês de uma cor, né? As nuances. Então, hoje foi isso. Hoje a gente falou de luz, foi uma revisão, né, do ano passado. E na próxima aula a gente vai falar dos sons. Por que eu não falo isso aqui nessa aula também? Porque o tema sons, ele vai ser um tema novo para vocês, que a gente não viu isso ano passado. E é um assunto bastante extenso e complexo. Porque quando a gente for falar da propriedade deles, a gente tem que ir lá na música, né? E estudar a física também. Só que são outras propriedades da física, como por exemplo a altura, o timbre, né? Os tons, os semitons. A gente tem que trabalhar também a questão da intensidade, né? E
e outras propriedades a mais, né? Então a gente vai estudar muita coisa sobre o som e a gente vai estimular aí a audição de vocês nessa aula. Então eu vou usar bastante sons, né? E bastante gráficos físicos, certo? Para vocês compreenderem melhor sobre os sons. Então é preciso uma outra aula para eu falar isso com mais calma para vocês. Então hoje a gente focou na luz, porque trabalhar a luz é utilizar aí as propriedades das cores, as características das cores e, claro, os poderes que elas causam, certo? E o que a gente tem para hoje? Hoje a gente tem uma atividade, né? Essa atividade eu ia passar teórica, né? Só que aí eu vi que vocês, né? Eu vi algumas reclamações e tudo mais, que vocês estão encharcados de trabalhos, né? De estudar para a prova e tudo mais. Então eu resolvi fazer algo mais dinâmico. Então a gente vai aí fazer uma atividade prática, uma ação, com movimentos de cores, certo? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse movimento em cores? Você vai usar uma tela. Ah, eu não tenho tela. Beleza. Você pode usar um papel, você pode usar um papelão ou uma capa de um caderno que você não use mais, que seja grossa. Você pode usar. Ah, o meu avô tá em casa e ele tem aqueles discos de vinil que tá jogado por ali. Posso usar? Pode usar. Ah, eu tenho um pedaço de madeira ali no fundo do quintal que não uso mais. Posso usar? Se você limpar direitinho, você pode usar. Ah, eu quero usar, tem um pedaço de telha, né, ou de acrílico ali no fundo do quintal. Tá quebrado, mas se eu acertar eu posso. Posso usar? Pode usar também. Então você pode usar o que você quiser de base aí para você fazer esse exercício, tá? Essa atividade. E aí o que você vai usar? Você pode usar tintas, tá? Para produzir essas cores em movimento. Ou você pode usar o giz de cera derretido, tá? E aí você não vai levar ao fogo, tá? Você não brinca com fogo. Você usa o secador de cabelo que a sua mãe tem ou que você tem. E você, com a ajuda dos seus pais, né? Se você quiser compartilhar aí, você pode usar o secador de cabelo para derreter esse giz de cera, certo? Então é uma técnica dessa forma. Ah, mas nessa quarentena eu não posso sair de casa, aí tá tudo fechado, eu não tenho nem tinta nem giz de cera. Então eu pensei nisso, por isso que eu fui lá no grupo de vocês, eu pedi para Fernanda perguntar para vocês se vocês tinham, né, se todo mundo tinha. E alguns falaram que não tinham. Então não precisa se preocupar. Se você não tem tinta, não tem giz de cera, tudo bem, tá? A gente tem outra forma de fazer. Qual é essa outra forma? São as tintas naturais. Ah, mas eu não sei fazer uma tinta natural. Tinta natural é aquela que os índios usam, né? Que elas extraem da natureza, como o urucum, por exemplo, e eles utilizam um pouco de água, né? E misturam, fazem uma mistura toda para fazer a sua tinta, né? E outros alquimistas, outros químicos, outras pessoas que não tinham condições fazem a mesma coisa. Faziam e ainda fazem a mesma coisa. Usando temperos de cozinha. Né? Isso mesmo, usando temperos de cozinha. Ah, mas eu não quero gastar o tempero da minha mãe. Mas eu moro num terreno que tem árvores. Ou que tem ali algumas folhas, algumas gramas. Eu posso usar? Pode e deve usar. Você tira umas folhinhas ali e quando você amassar, dissolvido um pouquinho de água, você vai ver que ele vai soltar um líquido, né, um substrato, e aí você vai ter a coloração verde. Então você já vai ter uma tinta verde aí para você, tá? Então você pode escolher aí uma dessas técnicas para fazer o seu trabalho. E como é esse trabalho? Eu vou deixar na descrição, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a aula não ficar muito longa e ficar enjoativa, eu deixei links na descrição para vocês.
links de como será a atividade. Tem um canal que dá ideias, tem inúmeras ideias para vocês escolherem a forma como vocês querem fazer a obra de arte de vocês, certo? Só que nesse canal ele usa muita tela, ele foca muito na tela. Mas eu não quero que vocês foquem nisso, eu quero que vocês foquem em outras superfícies, tá? Em outras superfícies. Pode ser um pedaço de madeira, como eu falei, um pedaço de papelão, uma cartolina velha que eu tenho em casa, uma capa de caderno antiga. Então, como eu falei, outros materiais que você possa usar, certo? Se você for usar materiais muito leves, é preciso que você use prenda de alguma forma. Então, use uma fita crepe, sei lá, para você prender isso antes de jogar tinta. Senão, vai estragar todo o seu trabalho, tá? Então, eu deixo um canal, o primeiro item na descrição, o primeiro link da descrição é sobre atividade, tá? Como é que vocês vão escolher a atividade, os exemplos, como tem que ser feita a atividade, certo? Nos dois links para baixo são técnicas usando tinta, usando giz de cera, usando tinta natural. Como fazer tinta natural, como fazer a sua obra de arte usando giz derretido, né? Ou usando a tinta. E existe também lá o link na descrição falando de arte cinética, né? E como fazer isso usando as tintas em uma superfície, que é justamente a atividade de vocês. Certo, galera? Então é só olhar aí a descrição do vídeo que vocês vão entender. Caso tenha alguma dúvida, assiste todos os links e ainda assim ainda tenho dúvidas, aí você entra em contato comigo lá pelo WhatsApp que eu esclareço melhor sobre a atividade. Tudo bem assim? Então, não entendi o que a senhora explicou, não entendi nada. Então, clica aí no link da descrição, clica em todos os links, assiste cada um que você vai entender, tenho certeza disso. Mas, caso não entenda, manda aquela mensagem no privado lá no WhatsApp que eu respondo, beleza? Então, por hoje é só. Lembrando, todos os trabalhos que estamos fazendo não é para jogar fora, tá? Porque na semana que vem eu vou explicar o que vai acontecer com todos esses trabalhos que vocês estão fazendo. Então, não é só para gravar e me enviar e jogar fora. Não jogue fora. Depois que me envia, guarda lá numa pasta, cria lá uma pasta de arte e coloca os seus trabalhos todos lá, certo? Mas não descarta. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.